Olá, boa noite. Eu sou Heitor Antônio da Silva e aqui estou com a equipe de cientistas para tratarmos de aspectos da história muito interessante nesta noite. O nosso programa é Conhecimentos de Assuntos Relevantes. Você já conhece, né? Já conhece bem quisto, uma audiência estupidamente grande, mais estúpida do que grande, né? Mas brincando para lá, brincando para cá. Vamos trabalhar hoje com Paulo Zarro de Freitas, um hebraísta de plantão, professor de hebraico, pastor, filósofo, etc. Bonito, a mulher dele diz isso, eu não sei de onde ela tirou, mas ela diz isso. Elan Couto, a fera, né? É o nosso Papai Noel com a barba nem totalmente branca, mas professor também, intelectual. Estamos aqui para conversar com vocês, trazer coisas boas para vocês. E o nosso programa de hoje é sobre por que Jesus dividiu a história. Ele vai dizer assim, mas pai, está lá em cima agora, não tem nada com isso, não. Tem três malucos lá embaixo falando sobre esse assunto, né? Mas vamos lá, Paulo Zarro, Elan e eu, Heitor, vamos para esse programa que tem certeza vai ser muito bom. O IBEMP apresenta Programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes com o Dr. Heitor. O primeiro bloco será como a história é dividida. Elan, você para fazer logo esse começo, mostrar a divisão da história. Segundo a história tradicional. A tradicional diz que existe a pré-história, a história antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Lembrando que a história ela vai ser sempre contemporânea para quem está vivenciando aquele tempo histórico daquele momento. Então, para a história antiga, ou pré-história, ou Idade Média, ali era a época contemporânea deles, né? Do contexto histórico que eles estavam envolvidos. No entanto, a gente conversava um pouco antes do programa, a história, essa é uma história tradicional. Hoje já se lê dentro da história por causa de quê? Porque a história era dividida a partir de marcos que aconteciam, que mudavam de um patamar para outro, de uma era para outra. E hoje a gente consegue identificar que não era apenas uma era, é um conjunto de acontecimentos que faz com que ela passe de uma fase ou de uma era para outra era. E demorados. Sim, são N coisas que acontecem. Não é uma coisa... E nem instantâneo, né? Então, não, instantâneo essa mudança não era instantânea. Se tem um marco, se temos um marco, esse marco, na verdade, está tanto para um lado quanto para outro, né, equidistante, aí, às vezes, 100, 200, 300, até mais anos do que isso. E algumas coisas que aconteceram também entre botando assim, uma idade ou outra, uma era ou outra, elas pertenciam, às vezes, até às idades diferentes. Um exemplo disso, só cortando, se você for colocar a ideia da pré-história, os índios inalcançados no Brasil estariam na pré-história. Estão dentro dessa lógica. Tirando o marco, né, do que seria o início da história, é o quê? Aquela ilha isolada também na Índia, onde que os índios, os nativos, eles são isolados, também viveriam nessa lógica de pré-história. Mas dentro dessa olhada a partir dos nossos tempos, a partir do mundo cultural como se conhece, intelectual como parece ser, né? O período da pré-história é o período em que se não tem praticamente a escrita, né? A escrita marca o final da pré-história, diríamos assim, ou o início da história. Isso é o que tradicionalmente se dizia, né? Bom, mas a pré-história é tudo antes da escrita, diríamos assim. Então, agora, quantos anos o mundo realmente teve aí de pré-história lá? Você que é bom em volume de data, porque qualquer coisa que você disser, a gente vai acreditar. Acredito que o fogo foi descoberto, ou foi desenvolvido, né, há 500 mil anos, mais ou menos, podemos dizer assim. Então, por isso, o meu time, Botafogo. É muito tempo. Só que você vai encontrar várias tecnologias para os povos, segundo a história, né, tem que deixar bem claro isso, a visão de história que se tem é que existe... É um olhar para trás, né? É uma questão mais que antropológica e desvinculada de qualquer motivo de fé, podemos dizer assim. Tinha várias terminologias, até chegar ao Homo sapiens e ao Homo sapiens sapiens. Esse Homo sapiens sapiens é em torno de 40 a 30 mil anos atrás, que seria esse homem parecido, né, com o que nós somos hoje. Mais comigo do que com você. E aí esse Homo sapiens sapiens, eles vão se desenvolvendo até criar o que chamamos de revolução agrícola.
em que eles fixam residência e, a partir da fixação de residência, eles começam a produzir os seus próprios produtos agrícolas e também pecuária e domesticação de animais. E aí surge o Estado, surgem as primeiras vilas, as primeiras cidades, a ponto de ter a necessidade de ter um controle político das mesmas. Então, alguns agricultores iam até os zigurates, que eram uma espécie de espaço tanto religioso quanto econômico e político, e ali eles pegavam grãos. E esses grãos eram contabilizados em tábuas de argila, surgindo as primeiras escritas, chamadas escritas cuneiforme. Em forma de cunha, né? Exatamente, nessas tábuas de argila. Você é bom nisso. Posteriormente, o que vai acontecer? Essa lógica vai surgir os primeiros formatos de escrita, o que vai gerar a questão do início do que chamamos de história. Isso aí, na verdade, essas tábuas de argila, isso já foi na Mesopotâmia, né? Já foi ali no meio Sim, dos na grandes Suméria. rios. Os primeiros escritos que nós temos, notícia vem dos sumérios, que é uma região que ficava ali na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, o que seria hoje, para se ter uma ideia, o Iraque. Exatamente, mais precisamente. É uma coisa interessante nessa parte também da pré-história, antes ainda da história, propriamente dito que a gente vai entrar, a gente vai entender o seguinte: existia na pré-história a chamada Idade da Pedra, né? Pedra. E a Idade dos Metais. Pedra polida, né? A pedra polida, pedra lascada, aquela coisa toda. Então, a Idade dos Metais é muito interessante, porque fala que existiam 3 metais, que eram o cobre, o bronze e o ferro, quando o homem descobriu nessa ordem e passou a usar, e já nessa parte sedentária, que é a parte das cidades. Mas o importante trabalhar a ideia que o cobre não é um metal, embora fale-se nos metais. O cobre é uma liga metálica. E aí eu trago para a inteligência do ser humano, desde essa época, porque o cobre é uma mistura, né? O bronze é uma mistura do cobre com outro metal. E por isso o bronze desses chamados metais, ele é o mais forte. E o que mais e a invenção, né, e a busca e o uso do cobre como metal, do ferro como metal e do bronze usado como metal, mas na realidade ele é uma liga metálica, ele foi o segundo a ser descoberto. Observem bem, a mistura do cobre com outro metal já era usado, já foi descoberto, se por acaso ou por querer ou não, a gente não sabe, mas o fato é que o homem na pré-história já usava o bronze como uma arma, o bronze como um escudo, o bronze como o dia a dia para desenvolver as suas atividades. A pré-história foi realmente muito rica, porque o que foi pré-história, considerando que temos todo o universo em que a história se instalou. Agora, vamos deixar bem claro que nós estamos aqui olhando na perspectiva histórica, tem muito aí da paleontologia, dessas coisas todas, da arqueologia, mas nós não negamos o princípio do criacionismo, não, tá? Nós não fugimos do criacionismo. Quando a gente vai para esse lado só, praticamente abandona-se a ideia de criacionismo para viver em termos de um processo de evolução. Processo de evolução esse que nem o cara que criou confirmou. Ele não acreditou. Morreu sem acreditar. Mas nós estamos olhando naquilo que se estuda, naquilo que se vê, naquilo que a história consegue palpar, encontrar na natureza resquícios de. Né? Muito bem. Então, a história ela começou mais ou menos 4.000 anos atrás, né? Por aí, né? 4.000 anos de Cristo, aliás, né? 4.000 anos antes de Cristo, é muita coisa. Então, nós temos aí 4.000 com mais 2.000, 6.000 e poucos anos aí de história, ou seja, de coisas relativamente relatadas, preservadas, etc. Bem, a história começou com a invenção da escrita. Aí vem a história antiga, a história Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Todas elas tiveram seu encanto, certo? De todas elas, qual é que vocês se apaixonam mais? Antiga, média, moderna, contemporânea. Quando estudam. O historiador tem a preferência. Qual que você gosta mais? Eu gosto que a gente vive hoje.
No entanto, se você for olhar, cada parte, né, da história, se a gente for dividir, recortar a história toda desse jeito, você vai ter coisas extremamente importantes. Eu sei. Você vai ter o Egito na história antiga, você vai ter a Grécia, a formação de toda a questão científica, filosofia, etc. matemática, biologia, tudo vai nascer lá. Você vai ter, por exemplo, em Roma, toda uma estruturação e expansionismo bem elaborado. O direito, né? Algo bem elaborado, né? Eles dominam e eles são bem elaborados. Então, assim, quando a gente pega, por exemplo, e olha a Idade Média, todo o conceito filosófico de Agostinho, de Aquino, todas essas coisas, elas vão contribuir para o que nós temos hoje. Você vai encontrar a formulação institucional da igreja medieval, podemos dizer assim, que vai ser também um dos pressupostos básicos para a fé cristã na atualidade. Na Idade Moderna, você vai ter o desenrolar da metafísica iluminista, e isso tudo vai culminar em épocas de importância, que tenha grande contribuição para o que nós somos hoje. Nós somos o desfecho do que se foi feito até agora. E na Idade Moderna, além disso, você vai ter as revoluções industrial, Revolução Francesa. Na Idade Contemporânea, você vai ter o neocolonialismo ou a recolonização de áreas periféricas do mundo. Então, ou seja, cada época você vai ter uma contribuição importante que vai gerar o que nós somos hoje. Pois é. A verdade é que nós estamos hoje nessa chamada idade contemporânea e que significa muito, mas, na verdade, ela é uma síntese, talvez, de tudo isso. Ou seja, vamos encontrar riquezas na história, na ciência, tudo isso consolidado hoje. A Idade Moderna foi, na verdade, a idade que abriu porta para o colonialismo no mundo, né? A Idade Moderna, que é anterior à contemporânea. Também foi bonita? Foi, mas foi uma idade de exploração. Mas, como não se bastasse, hoje também temos o homem sendo explorado e explorando do mesmo jeito, né? Mas a história está aí, a história tem sua vantagem. Mas essa ideia de exploração, ela acompanha o homem desde o início. Desde o início. Essa que é a grande verdade. Mas, assim, a era da história que mais me chama a atenção são aquela era que a gente teve muitas invenções, e com essas invenções a gente teve um grande desenvolvimento das civilizações, e é muito importante a gente declarar isso, é muito importante deixar isso registrado, que hoje, na idade que a gente vive, a idade contemporânea, as coisas mudam assim rapidamente. E essa idade que nós estamos vivendo, essas parafernálias da informática, aquela coisa toda, ela traz um crescimento, um desenvolvimento para a humanidade muito rápido. Então, se algo que a gente aconteceu da escrita para uma outra situação demorava 30, 40, 50, 100 anos, hoje a mudança é muito rápida. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, ele é muito importante, e melhor ainda vai ser para aquele que acompanha esse tempo que a gente está vivendo. Não ficar preso ao passado. Essa explosão ela começou com a primeira e a segunda revolução industrial. Isso. Ali a coisa picou, né? Aí daí para frente picou. Pois bem, nós estamos tratando de um assunto que é exatamente a questão de como Jesus Cristo dividiu a história. Ele tem que entrar nessa história aqui, né? Porque ele chegou na história, mas chegou bem lá na frente. Chegou na Terra, não. Na história, segundo o que nós conhecemos. Voltamos já com o segundo bloco, né? Para continuar com essa brincadeira aqui. Um abraço. To see you move again, we can hardly wait. Come flood this place, we're ready now. It's all about to change. Let your kingdom come.
come alive in us. Open the heavens, let your kingdom come. Let your fire fall, let your fire fall. Open the heavens, let your will be done. Let your fire fall, let your fire fall. Open. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Ok, voltamos agora com o segundo bloco. Quando surgiu a ideia de divisão da história? Não, essa ideia de dividir a história, segundo a nossa perspectiva, né? Não foi eles lá atrás. Nós estamos aqui começando a história. Não foi assim, não, né? Não Tem, foi, não. tem uma época em que isso mais ou menos começou a ser alinhavado? A história, ela acontece de forma... Ela vai se escalando, né? Você vê, por exemplo, a Idade Média foi teorizada já no início da Idade Moderna. A Idade Moderna, ela foi se chamada porque ela rompia com os interesses da Idade Média. A Idade Antiga, ela foi teorizada e estudada melhor no século XIX. Então, ou seja, a história ela vai ser sempre vista na posteridade, não necessariamente em questão de eras. De eras. Não necessariamente no tempo histórico. Por exemplo, hoje, eu era garoto, sei lá, 30 anos atrás, eu já ouvia falando que nós estávamos entrando na era tecnológica. E até hoje o livro de história ainda continua usando o termo contemporâneo. Lembrando que a contemporaneidade se dá naquele contexto em que você vive. Aquele momento. A Idade Antiga foi contemporânea. Entende? Para eles. Para eles, exatamente. Entendeu? Daqui a 500 anos nós estaremos possivelmente mortos, mas já teremos uma outra Idade época da história, né? Talvez nós estamos realmente na idade tecnológica. Estamos sim. Entendeu? Mas é interessante a gente pensar nessa questão de divisão da história, porque a sistematização da divisão da história não é um assunto ou um estudo muito antigo. Não, nem poderia ser. Nem poderia ser. É assim, a partir do século XIX, mais ou menos, que a ideia principal é que nós tivemos a sistematização dessa história. E esses historiadores, então, passaram a desenvolver e passaram, tipo assim, vamos dizer, a pré-história foi de uma época tal até X. A época X. Isso aí já foi recente. A idade, exatamente. Conclusão, Então, são coisas que aconteceram a partir do século XIX. Mas é importante, assim, que o pai da história, se o Elan, como historiador, está aqui, eu gosto muito de trabalhar nessa ideia. O pai da história é Heródoto. E teve um outro historiador também chamado Tisúditos. Esse camarada que pensou na história de forma científica. Esse camarada que pensou na história de forma sistematizada. E essa pessoa, esse historiador, traz para a gente o início, vamos dizer assim, da sistematização da história. Ou seja, nós estamos falando isso dos filósofos gregos. A Grécia foi um celeiro, digamos assim, espetacular na Idade Antiga, diríamos assim. A língua grega também foi uma coisa fabulosa, né? E o grego tem uma grande vantagem sobre o hebraico, sobre a maior parte das línguas, que tem a mesma fonética da língua latina. A fonética é a mesma. Ou seja, a fraseologia, etc., muitíssimo rica, né? Paulo Zá conhece isso. Você consegue dizer em hebraico, em grego, coisas que você não consegue dizer em hebraico e nem consegue dizer em outra língua. Tão rica que ele é. O presente indicativo ativo grego é uma coisa fabulosa. Né? Ninguém tem. Se você fala assim, eu como, você nem que come, mas no grego você tem que estar comendo para dizer. Isso é uma falta de educação. Falar enquanto come, né? É uma coisa fabulosa. Mas o grego, nesse contexto aí, com Alexandre, etc., foi de suma importância para os historiadores. Porque a história foi feita primeiramente em grego. Daí, esses principais, diríamos assim, estudiosos em cada segmento. Né? Quem estudou, digamos assim, Alexandre? Plutarco. Plutarco. Ele estudou. O Heródoto, que o pastor tinha citado, ele falava do Egito, né? Que o Egito é a dádiva do Nilo.
Então ele já estava analisando como que o Egito só funcionava porque o Nilo existia. Plutarco vai falar da morte de César, né? E vai citar lá até tu Brutus. Então, ou seja, são pensadores que estavam em loco. Da mesma forma que você vai ver a destruição de Israel, do templo de Israel, né, no ano 70, sendo descrito pelo historiador hebreu chamado Flávio Josefo. Então, ou seja, essa história inicial já começaram a entender um pouco melhor o contexto e a narrativa da época. Na Idade Média, no início, lá no século V, mais ou menos, você já vai encontrar também uma ideia de sistematização desse tempo histórico cristão até então. Então, ou seja, esses historiadores, a princípio, eles faziam história, produziam o estudo da história, e às vezes nem sempre exatamente sabia o que estava fazendo. No entanto, estava fazendo. E isso vai contribuir com o que nós temos hoje de informação daquela época. Pois é, agora, veja, nesse início aí, exatamente, nessa parte, que aqui nos referimos agora com a importância da língua grega, porque Alexandre tornou uma língua que era secundária numa língua de importância mundial. Naquela época era tão importante quanto o latim, anos depois, quanto o inglês agora. Mais recentemente, daqui a pouco, mas não sei qual é, mas deve ser a língua básica lá do chinês. E ela se tornou a língua oficial do Império Romano. Do Império Romano, né? Então, o grego foi a língua mãe da cultura viratona, né? Ele determinou que o grego fosse... A língua dele, que ele não era grego, ele era macedônio, né? Ele era macedônio. Mas era a língua dele. Assim como eu não sou português, falo português, eu acho que falo português. Nenhum português fala mais português direito hoje, né? Não fala, pois, né? Você que não gosta de português, Ora, português, tudo bem, mas português é só você que gosta, né? Tá? Então, e aí abriu portas para o cristianismo. Em que momento da história, Elan, chega Jesus Cristo, divisor da história, o maior na Terra? O Jesus... Ano 1 não foi, né? Não foi o ano 1, foi o ano 1. Esse ano 1 não foi. Porque o que acontece? O ano que Jesus nasce, acredita-se que, né, na nossa lógica historiográfica, foi o ano, né, o Marco Zero. É, né? Marco Zero. Mas só que, historicamente falando, seria impossível, porque ele nasceu na época de Herodes, o Grande, né? E Herodes o Grande morre aproximadamente 4 anos antes de Jesus. Então, se ele nasce 4 anos antes de Jesus e tem aquela caçada contra as crianças de volta de Belém ali, inclusive para poder tentar encontrar o rei, seria impossível. Então, Jesus nasce em torno de entre 5 a 7 anos antes dessa era cristã. Chamado de ele nasceu antes de Cristo. Não? Exatamente. É importante a gente pensar nessa questão da vinda de Jesus. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Certo. E essa plenitude dos tempos é muito importante a gente pensar nisso. O que aconteceu na época para que corroborasse essa plenitude dos tempos? Então, a gente tem nas pesquisas, a gente tem nas histórias, a gente tem nos conhecimentos o seguinte, que a língua grega, conforme a gente estava falando agora há pouco, foi um quesito muito importante para que a plenitude dos tempos ocorresse. Porque era uma língua universal, era uma língua que todos conheciam, era uma língua que todos falavam. O comércio que o Império Romano, que Jesus Cristo veio na época do Império Romano, que dominava o mundo, então, o Império Romano ele impôs um comércio a todas as outras colônias. E aquelas estradas que foram Exatamente. abertas. Esse era um outro ponto que corrobora a plenitude dos tempos, as estradas. Porque as estradas feitas pelos romanos, existem vestígios até hoje, a arqueologia comprova isso, as estradas feitas pelo Império Romano, ela permitia com que as pessoas se deslocassem mais rápido de um lugar para o outro e até mesmo ao próprio império. E também fez com que essas estradas também beneficiassem o comércio que o Império Romano estabelecia com as outras colônias, e as outras colônias, para sobreviverem, precisavam desse comércio com o Império Romano. E também, tudo isso corroborou para que a plenitude dos tempos acontecesse, e o principal, a vontade de Deus. A vontade de Deus, então, chega nesse momento, na junção de todas as coisas que estavam acontecendo na história do Império Romano ali, para que Jesus Cristo viesse, e então Deus vai e anuncia, na pessoa do anjo, a Maria,
ou aquela que seria a mãe de Jesus, o nascimento de Cristo, o nascimento do Messias, o nascimento do ungido. Que era esperado pelos judeus, que não veio como os judeus queriam, mas veio como Deus queria e o fez. Né? O fato é que a ação de Deus na história, ela não acontece nem um segundo antes, nem um segundo depois. Sim. São nas chamadas plenitudes do tempo, aquele momento exato. Esses momentos exatos mostram exatamente como as coisas acontecem de modo correto, segundo os propósitos dele. E a vinda de Cristo foi assim. É importante a gente pensar nisso, porque Deus não rompe a natureza em si. Não. Ele não rompe os fatos. Ele não violenta, por exemplo, as leis que foram estabelecidas por ele mesmo. Nada disso. Né? E essas questões são importantes a gente pensar, porque ele vem e trabalha com os próprios acontecimentos, com as coisas que vêm acontecendo e seriam impostas na época, e aí Jesus Cristo chega E ele com a chega- mesma língua, mesma língua. com o mesmo comércio, com as estradas facilitadas para que ele pudesse desenvolver o ministério dele. Vejam só, o que isso facilitou, Deus usando essas coisas para que o ministério de Jesus Cristo fosse desenvolvido E com a expectativa mais rapidez. judaica. Com mais né? rapidez. E essa expectativa de judaica não aconteceu como os judeus pensavam, mas aconteceu como deveria acontecer. Certo? Então vem Cristo Sim. com o evangelho do reino, diferente do reino que eles queriam, certo? Instalou um novo reino, e instalou mesmo, e cresceu, se movimentou, e o mundo hoje vive em torno desse eixo. Ou seja, o que os judeus ainda esperam, né? O que Deus já enviou, né? E toda a crise mundial na perspectiva do que vai acontecer depois. Vamos lá. Bem, então, a entrada de Cristo na história se deu dentro do Império Romano, ok? Né? Uhum. Com o governante era... Eu não lembro exatamente o nome do governante. Herodes. Não foi Não, Herodes. grande. Herodes foi anterior. Na época de Não, Jesus, não, não romano, né? Não, romano. O romano eu não lembro exatamente o nome Quando do... Cristo nasceu, era Herodes o Grande. Herodes É, grande. Quando ele morreu, era Herodes Antipas. Antipas. Então, era Ah. outro. Mas O imperador romano eu não lembro exatamente o nome dele. Também não. Mas, Não o, foi nem meu mas o colega aqui. contexto histórico de Jesus, que o Paulo já estava falando, ele vai vir, ele vai romper com as estruturas da época. Como eles esperavam um Messias guerreiro que iria libertar esse povo hebreu dos domínios do opressor, a visão do opressor e oprimido, É. né? Ou seja, nós somos oprimidos por um império que domina sobre nós não temos autonomia política, administrativa, nós temos limitado, é tudo limitado, nós temos que prestar conta a Roma, pagar imposto para Roma. Nós não estamos vivendo na época do rei Davi, do rei Salomão, então nós estamos esperando um sujeito que vai nos libertar desse opressor. Aí vem Jesus e prega um outro destino à Mas humanidade. chegou fazendo coisas, fazendo milagres, manifestando o poder de tal maneira que isso aumentou ainda a expectativa de muitos ali. Um deles era Judas. Judas estava vendo que Jesus Cristo era a saída. E esse Jesus é tão importante para a história que esse Jesus histórico, não estou falando de Jesus como filho de Deus, mas esse Jesus histórico foi tão importante para a própria história que ele determina a divisão entre antes e depois, o AC e o DC, Pois é. pela tamanha importância que esse Jesus ele é. Isso aí, veja bem, ele entrou e revolucionou tudo. Uhum. Mas ainda hoje você tem a cultura judaica que ignora esse AC e DC. Uhum. Tem uma data lá, etc. 5.000 e alguma coisa que eu não estou lembrando agora, também não vai fazer diferença nenhuma para nós aqui, né? 1.500 e alguma coisa. É. Então, está dividida a história em anticristo e depois de Cristo. Esse referencial foi fantástico. E, na verdade, o mundo tomou rumos totalmente diferentes. Até para os judeus. Eu diria que essa necessidade de implantação de um novo sistema a partir de Jesus foi gerado na época de Roma, Foi. quando os romanos começaram a se converter ao cristianismo. Até então, eles perseguiam os cristãos, mas só que o avanço dos fiéis a Cristo, chamados cristãos, ou pequenos cristos, foi tamanha que o império não conseguiu desprezar esse grupo. Aí, Então, eles adaptam a cultura deles à fé cristã. Então, a fé cristã que até então era dependente exclusivamente de Deus, agora ele vira uma fé cristã institucionalizada a partir do Estado. Então, o Estado domina. Então, isso é muito comum, o Estado dominar a fé.
e o exercício dela, a partir da institucionalização. Ou seja, vocês funcionam porque nós determinamos Estamos isso. concedendo. Mas A isso política entrou ali e adotou e oficializou o Isso já no século cristianismo. III, né? Isso era mas conveniente. Isso foi bem mais tarde, isso foi em 325, Sim, mais ou menos, mas depois de Cristo. eu sei, mas foi conveniente adotar o cristianismo como Por isso, depois vai vir ser o divisor. vai ser o divisor. Mas é interessante a gente colocar essa questão, porque antes disso, sempre os cristãos foram perseguidos. Sempre foram. Sempre os cristãos foram discriminados. Então, essa perspectiva do cristianismo, no caso, depois de Cristo, para os cristãos, ela não é fácil. Nem com- E até hoje não é. Mas a verdade é que a gente pode perceber o seguinte: para o povo judeu, que se converteu depois, era muito difícil para ele. Porque o povo judeu, ele tinha um local para adorar. O povo judeu sabia onde e quando e como adorar. Porque existia o templo, existiam as leis, existia já tudo determinado. Olha, você tem que adorar a Deus, você tem que ir assim, você tem que fazer o sacrifício tal para isso, para aquilo, tinha para as expiação dos festas que pecados. levavam o pessoal para Festas, Jerusalém. né? Essa coisa toda. Então, esse pessoal agora, ele se converte. Esse pessoal agora entende que Cristo é uma nova concepção. E nessa nova concepção, eles pensam assim, olha, mas aonde que nós vamos adorar? O que nós vamos fazer? Vai ser aonde? Então, não tem templo. Não tem uma forma, porque não existe uma coisa rígida no cristianismo, uma forma de adorar. Jesus Cristo vem e fala assim, olha, agora o reino de Deus está dentro de vós. E agora você vai adorar a Deus de forma livre. Você não precisa do sacerdote mais para pagar os seus pecados, você tem livre acesso. Então, é muito importante a gente entender isso, porque foi muito difícil no princípio da era cristã, para o cristianismo, para os primeiros cristãos, para os primeiros seguidores de Cristo. Então, a gente vai compreender que essa dificuldade, além da dificuldade pessoal, da dificuldade familiar, porque as famílias excluíam mesmo aqueles que se convertiam, Sim. tomavam os bens, deserdavam, né, da família. E tinha a questão também da perseguição. A perseguição do judaísmo, a perseguição do império, que depois passou a ter também. Então, isso tudo trouxe dificuldade, mas a verdade é que até hoje a gente está aí nessa luta. Mas esse cristianismo se implantou, né, se firmou, se aproveitou da cultura judaica e vem aí o período neotestamentário com os escritores fabulosos, entre eles Paulo, que sem dúvida alguma, que ele era um judeu perseguidor dos cristãos, se torna um cristão exponencial e é o maior produtor de textos do Novo Testamento. E textos revolucionários para aquela época. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 13 são de autoria dele. E um duvidoso. Não é, que é o tal dos Hebreus, né? Exatamente. Tem o jeito dele, mas não tem a linguagem, não tem o grego que ele usava. Polido dele. O grego polido. Porque ele era um cara culto, preparado. Então houve uma mudança enorme no mundo com a vinda de Cristo. Óbvio, do ponto de vista espiritual, ninguém tem dúvida disso. Do ponto de vista cultural também, que o cristianismo produziu uma cultura diferente no mundo. Hoje, a maior parte do mundo está assentada em cima de parâmetros cristãos. Até mesmo os países... Judaico-cristãos. Aparentemente, até os países que não são cristãos se beneficiam das leis a partir das leis romanas, por exemplo. O direito romano fez uma revolução extraordinária. Né? Adotamos no Brasil o quê? Os princípios do direito romano. Sim. O país mais desenvolvido dos Estados Unidos, do mundo, que é os Estados Unidos, direito romano. Quando você chega em Israel, a legislação de Israel é feita toda em cima da Torá, correto? Mas na prática, cristianismo. O povo de Israel vive com a proteção do cristianismo. Tá? Porque eles não praticam o judaísmo de então, não praticam. Agora, eles estão se preparando para praticar aquele judaísmo antigo. Tá? Hoje você tem os judeus que estão se preparando para aquilo. O templo está sendo todo montado, aliás, desmontado, todo prontinho para ser erguido a qualquer momento. Então, há uma expectativa em Israel, ainda hoje, de se reestruturar
com o passado. Mas a verdade é que já estamos num tempo pós-judaísmo, mas não fora do cristianismo. Né? Não fora do cristianismo. Paulo Zarro, o Cristo que chegou era um Cristo não político, né? Não Mas os político. judeus esperavam um Messias político. O povo judeu tem as suas características e tem seus momentos especiais. Por exemplo, quando estava tudo tranquilo nos reinados, não se preocupava com essas coisas. Mas quando o povo judeu começou com Abraão e passou de Abraão, Isaac, Jacó, aquela que a gente conhece essa história, continuava sem esse tipo de problema. Mas quando ele foi para o Egito e lá se tornou cativo, aí passa-se a ideia e a necessidade de um libertador. E o povo, durante esse tempo todo que ficou cativo ali no Egito, ele esperava um libertador, mas um libertador político mesmo, para tirar da escravidão do Egito e formar uma nação, porque era a expectativa de Israel, desde o princípio. Mesmo porque Deus havia dito isso para ele: farei de ti uma grande isso não nação. Saiu deles, não, tá? É, exatamente. Isso não saiu deles, Não não. saiu. Eles têm isso dentro de si. Deus fala para eles: farei de ti uma grande nação. Então, quando estava cativo lá no Egito, vem Moisés e liberta. Pois forma-se uma grande nação, e na época dos juízes, enquanto eles faziam a coisa errada, ficavam cativos dos povos vizinhos ali, precisava-se de um libertador. Aí Deus levantava o juiz, aquela coisa toda. Quando chega a época de Jesus, ou quando depois, né, do cativeiro babilônico, quando volta com Zorobabel e fica até então, ele passa a ser a colônia. Então, essa colônia do Império Romano queria também ser liberta, é lógico. Lógico. É uma coisa óbvia isso. Um cara que é colonizado quer ser liberto. Então, a expectativa era que chegasse um igual a Moisés. A expectativa era que chegasse um libertador político, um libertador econômico, né? Um libertador da própria nação. E quando Jesus veio, Jesus não se preocupou com isso. Jesus falou assim: o meu reino não é deste mundo. Mas Judas estava de olho no reino Judas desse era mundo. um zelote. Era um zelote. Ele estava de olho no reino do mundo. Não só Judas, mas todos ali estavam na expectativa de um libertador, do Messias, do Mashiach, né? Mashiach. O ungido, para que pudesse libertar o povo da opressão Aí do quando Império Jesus Romano. chega manifestando o poder todo que ele tinha, o povo, opa, é o cara. Exatamente. Então, juntou ali o útil ao agradável. É. Não, esse camarada tem poder, esse cara faz coisas extraordinárias, essa pessoa é o libertador. É o libertador. E aí as pessoas começaram a seguir. Ele chama para si 12 apóstolos, mas ele tinha discípulos que o seguiam direto, a faixa de 100 a 120, por aí. a 150 pessoas que seguiam todos os dias ali. a Jesus Cristo, e também aquelas famílias. Então, a gente está falando de um contingente de quê? De 600, 700 pessoas. E tudo que ele fazia corroborava essa demonstração de poder. Exatamente. E é o camarada. Só que ele estava, na verdade, se aproveitando dessa situação, aproveitando no sentido lógico e bem intencionado. Diz para mostrar que o poder dele era assim, aquilo tudo e muito mais. Mas aí a gente chega no ponto crucial, porque existiam outras pessoas que também queriam o poder. E essas pessoas eram aqueles sacerdotes, eram os líderes religiosos. Aí começa tudo, a questão da perseguição até a crucificação. Acho que é uma fase bonita, né? Eu gosto. Também Porque ele muda totalmente a história, o rumo da história, né? Totalmente. Ele vem de a expectativa à realidade, né? A realidade do céu chega e toca a terra. Isso, para quem esperava um guerreiro, isso é totalmente fora da curva, né? Agora, Jesus ele vem com um papel diferente do que... como um libertador, mas não na perspectiva dele. Ele é um novo Adão, né? Ele não é... Ele vem trazendo o reino para a terra, mas não o reino desta terra, mas o reino de Deus, que é totalmente diferente. Ele é totalmente superior a qualquer tipo de reino que exista. E ele, na verdade, estava assim com o poder nas mãos. Ele podia fazer o que E quisesse. o poder dele, ele nunca abriu mão desse poder. A ida dele para a cruz foi a manifestação máxima. Na verdade, eles usam essa expressão: todo poder me é dado. É dado. E a ida dele para a cruz foi o clímax
da realização Esse do poder. poder dele, né? Na morte daquela morte, na verdade, o it finished, né? O está consumado dele foi exatamente passar a régua na perspectiva mundial Por completo. por completo, né? Voltamos já já com mais um bloco e vamos tocar em algumas coisas agradáveis também. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Voltamos agora com o terceiro bloco sobre, na verdade, a história toda e Cristo chegando no pedaço de que ia, né? E o mundo após Cristo, depois de Cristo. Essa ideia de depois de Cristo, essa divisão, etc. Aí, você lembra de quando mais ou menos surgiu isso? Ele nasce já na Idade Média, né? Idade Média. Mas só que isso... A questão de nascimento exato... Ninguém tem, né? Exato. Você começa a estipular calendários. Podemos dizer, esse AC e DC vem de calendários. Né? O calendário 0 e depois ele muda, né? No 1500 e alguma coisa. Tem aqui anotado. Depois eu passo para vocês. Ele muda. E a partir dessa mudança... Deixa eu até pegar aqui para poder passar aqui exatamente. Quando ele muda, Antigamente dizia começa em alfabeto. 1582, 24 de fevereiro de 1582. O Papa Gregório decreta a mudança da contagem do tempo. Então, você já tem um calendário anterior que era romano. Agora ele muda esse calendário. Aí esse calendário agora é cristão. Então, você já vai determinar isso. Não vai coincidir. Gregoriano. As datas não vão coincidir. Exatamente. Então, essa questão de quando começou especificamente, você já vai sendo usado já no século passado, no início da era cristã, mas não exatamente com esse termo, DC, AC, mas assim, a partir do ano 0, Jesus contabilizando a nova história. Isso futuramente vai ser um pulo para você mudar. Isso é interessante, porque o depois de Cristo começou 7 anos antes. Exatamente. E o que vem antes de Jesus é contado de trás para frente. É -1, -2, -3, -4 e assim por diante. Então, assim, essa contabilização, ela se dá a partir da era cristã. Ou seja, os cristãos começam a contabilizar a partir do nascimento do seu Salvador. Então, ou seja, essa igreja institucionalizada, essa igreja é mundial, né? Essa igreja apostólica, né, que vai ser chamada futuramente de Igreja Católica, institucionalizada, lá no século VII em diante. Então, essa igreja ela começa a estabelecer o que nós chamamos de pais da igreja, né? Os patriarcas da igreja institucionalizada. Tem que lembrar isso. Não os patriarcas judaicos, mas os pais da igreja institucionalizada que vão culminar futuramente na Igreja Católica. Mas essa chegada de Jesus Cristo, nessa chegada, na verdade antes, né? Por ali no contorno de sua chegada, tem um fato realmente histórico terrível, que foi a carnificina do assassinato dos meninos, né, Paulo? Isso aí foi na tentativa de matar Jesus Cristo. Sim. Conta essa história para a gente, você que é bom nisso. Então, Herodes, que governava a Judéia nessa época, ele recebeu porque o nascimento de Cristo ele foi anunciado aos pastores, primeiro, depois aos reis magos, né, chamados reis magos, e à população de forma em geral. É importante a gente especificar essa questão, porque foi dado primeiro àqueles que eram insignificantes, os pastores, os pobres, né, aqueles que não tinham muita importância na sociedade. Pastor de ovelhas não era muito considerado na época. Era ralé, né? O baixo clero. Você gostou, né? Então aí, esse anúncio foi dado aos pastores. Eis que vos trago novas de grande alegria, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele não foi imperador, não. O Salvador. Foi exatamente. Aí foi dado também aos magos. E isso foi anunciado antes, na realidade, do nascimento. Claro.
Porque Esses os magos eram vieram reis do mesmo? Oriente. Eles Né? eram reis mesmo. Então, a Bíblia fala, né? Então, eles Os eram... magos, né? Os magos, então, eles eram do Oriente. Eles conheciam a expectativa da história e sabiam ler, por exemplo, os astros. Por isso que eles viram a estrela. E conheceram a estrela e falaram assim, opa, tem algo diferente aqui. E essa estrela os conduziu até Jesus. Você sabe ler alguma coisa de astronomia? E nadinha, nadinha. Astrologia, entende? Não, Também não. Eu tenho Qual um o seu gato, signo? eu tenho um gato que chama Astro, né? Então, esses magos foram primeiro a Herodes. Você, Onde viemos está? ver o rei. Onde está o rei? Herodes, Que ué, furada, que hein? história é essa? Então, para aí, se eles fizeram isso, então é preciso que eu quero eliminar esse camarada, porque eu quero dominar. Herodes, né, dos herodianos, depois que vem a questão de Herodes, e ele foi considerado o Herodes mais cruel da história. Ele era né? judeu? Eu acredito, enfim, Semita, né? Um semita, com ele certeza. era, né, com certeza, ele era Da raça. dos edomitas, Edomitas. né, que era inimigo de Israel. E aí, Jesus Cristo vem e nasce. E esse Herodes falou assim, olha, essa criança deve ter mais ou menos aí um ano e pouco, por aí, está nessa Pulou época. para lá e para cá. Vou mandar matar esse rei. Mas como eu não sei quem é e não sei onde está, eu vou baixar esse decreto. Todas as crianças com menos de 2 anos serão mortas. Se aqueles executores obedeceram à ordem de fato, a gente não sabe quantas crianças morreram, mas nós estamos falando de um contingente bem grande. Mas é interessante também entender o seguinte, que isso não é uma coisa daquela época. Não. Porque na época de Faraó, do Egito, no nascimento de Moisés, nós tivemos também algo Mesma parecido. coisa, As crianças, não as crianças do sexo masculino, na época de Herodes também foi assim, os meninos. É os interessante, meninos são que duas foram- situações. Lá atrás, os meninos lançaram e, mais uma vez, lançaram. E para serem salvos, tanto no primeiro caso quanto na no segundo caso, perspectiva de um de libertador. um libertador. Exatamente. E o Egito estava no meio das duas, né? Ele quis se refugiar onde? Aliás, levaram-no para o refúgio lá no Egito. Assim, os historiadores calculam que Belém, a cidade onde Jesus nasceu, o local, né, onde Jesus nasceu, tinha mais ou menos, nessa época, uns 1.000 habitantes. Isso é importante a gente pensar. Hoje, quantos habitantes existem lá em Belém? Sei lá, 30 mil, 40, sei lá, Talvez nem isso. por aí. Por aí. Talvez nem isso. Bastante pequeno. Então, nós estamos falando de uma cidade, de um lugarejo, onde tinha mais ou menos 1.000 famílias. Vou botar assim, uns 1.500 a 2.000 habitantes. Quantas crianças nasceram nessa época, nesses 2 anos dessas famílias? Umas 300? Talvez. 400? Nós estamos falando de uma carnificina, nós estamos falando de uma morte, nós estamos falando, como a gente vai falar daqui a pouco, de um holocausto, né? De 400 a 500 crianças, meninos, nessa época. Mas só que Jesus é filho de Deus, preservado, protegido por Deus, assim como os filhos de Deus são, ele teve toda uma vida perseguida, é verdade, desde o nascimento. Olha só, a gente não pensa só na cruz ali, Não. mas Jesus Cristo teve uma vida perseguida desde o nascimento. E então, avisado por um anjo, aí eles foram para o Egito. E voltaram só depois que Herodes morreu. Morreu. Quem morreu mesmo foi o Herodes, né? Sim, E Jesus exatamente. sobreviveu. Então, Uma morte bem difícil, diga-se de passagem. diga-se de passagem. Bem esquisitona. Mas fazer o quê, né? Então, essa chegada de Jesus Cristo ao mundo trouxe tudo, né? Menos paz para o mundo, menos paz no sentido da paz, até para ele que passou a ter que viver fugindo para lá e para cá.
O contraste está exatamente, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá. Não cuideis que vim trazer paz ao mundo, mas a foice, o machado, etc. A foice, o machado, né? Ela, Cristo chegou e o ambiente era hostil para ele, porque ele chegou anunciado como sendo o Redentor de Israel, né? E continuará sendo, né? A figura de Jesus, vamos colocar a figura histórica de Jesus, ela causava medo. O professor Paulo Zá acabou de citar todo um histórico de Herodes. O Herodes, ele tentou corrigir a ideia de vou perder o trono para esse Messias. Ele tentou corrigir, tentando atrás, o Magos, a informação de onde que ele está. Que aí ele ia partir para cima. Não conseguiu, mandou matar as crianças, tanto de Belém quanto das cidades vizinhas. Né? Cercanias. Agora, esse Jesus que nasce, podemos dizer assim, com essa expectativa humana de redimir esse povo frente a um dominador, né, trazer uma paz para a região, que até então estava em guerra, mesmo que não fosse uma guerra declarada, mas em guerra contra os altos impostos, em guerra contra o domínio do invasor, esse Jesus não veio da maneira que eles esperavam. Então essa expectativa foi frustrada, por isso que ele foi renegado. Né? Os primeiros a renegá-lo foram os próprios irmãos. Foram as próprias pessoas que estavam. Inclusive, se você for olhar, pode vir uma coisa boa. Boa, Então, ou seja, mas filho de José e Maria, esse mesmo vai fazer alguma coisa. E a Bíblia até mesmo fala que Jesus ele não fez grandes milagres na terra dele, porque eles duvidavam dele. Então, ele diz também que nem os parentes nem os próprios irmãos. Ele. Diz que o irmão de Cristo ele se converte depois que Jesus morre. Então, assim, se você for olhar, os próprios parentes dele não via nele alguma coisa que pudesse mostrar que ele fosse realmente o Messias prometido. Só que, espiritualmente, isso já tinha se manifestado. Desde a sua apresentação ao templo, né, contra a sacerdotisa, o sacerdote, eles tiveram... A sacerdotisa não, né? A auxiliar lá de templo. Então, ou seja, toda aquela concepção toda, você fala assim, opa, já havia Jesus sendo demonstrado como alguém que não era exatamente um comum daquela época. E os milagres que realizava, né? Os milagres foram realmente esplêndidos, correto? E eles viam isso. Aquela multidão que ia atrás de Jesus Cristo e que ele alimentou com pão e peixe, etc., multiplicando-os, na verdade não eram pessoas devotas, não eram crentes, não eram religiosos. Eram pessoas politicamente interessadas naquele Messias virar um rei, né? Porque ele tinha poder. Eu acredito que tudo aquilo que ele se manifestou como enquanto ser, né? Nós vamos colocando a parte humana de Jesus aqui, enquanto ser humano, esse ser que tinha poderes sobrenaturais, que encantavam aquele povo tudo que o seguia, gerava essa expectativa. Opa, pode ser que seja alguém que a gente estava esperando há muito tempo mesmo. Só que no momento que ele se coloca na cruz, o pessoal fala... Mais um fracasso. Não é bem esse. Essa parte que Jesus falou assim, deixe-vos a minha paz vos dou, quando ele fala isso para os discípulos, ele usa a mesma expressão grega, que é eirene. Que é paz mesmo. É isso. Tanto ele deixe-vos a paz, quanto a minha paz vos dou, é a mesma expressão. Palavra, Só que o sentido totalmente diferente. Em hebraico, paz significa shalom. Mas tanto esse eirene quanto o shalom é uma questão de saudação. Oi, como vai? Tudo bem? E também pode ser de despedida. Shalom. Fica com tchau, né? Para nós. Então, o que a paz que o judeu e que muitas pessoas, que o mundo entende? É uma paz estabelecida pela riqueza, uma paz estabelecida pela força até dos exércitos, uma paz estabelecida pela segurança da própria pessoa. Eu estou seguro, eu estou em paz. Uma paz estabelecida pela união de outras pessoas, se tornando cada vez mais forte na riqueza, nos bens materiais, aquela coisa toda. Quando ele diz assim,
eu não estou dando a vocês a paz do mundo. Eu não estou dando a vocês, eu não estou trazendo a vocês a paz da riqueza, proporcionada pela riqueza, a paz proporcionada pelo conhecimento, a paz proporcionada pela segurança. Eu estou trazendo a vocês a paz de Deus. Quando Isaías profetizou a respeito de Jesus, lá no capítulo 9, versículo 6, diz assim, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o versículo seguinte, que é o versículo 7, faz do incremento do seu reino, do incremento do seu reino e da sua paz, não terá ou não haverá fim. É essa expressão que Jesus Cristo tomou do profeta Isaías para dizer assim, olha, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dar. Credes em Deus, credes também em mim. Então acredite que a minha paz não é uma paz externa. Acredite em mim que a minha paz não é uma paz proporcionada por algo material. A paz que eu estou trazendo para vocês é uma paz interna, é uma paz que não terá fim, é uma paz interior, uma paz espiritual. Essa é a paz de Jesus. Alan, então, no meio desse contexto todo, veio Cristo, inicia uma nova época, não vou usar uma nova era, porque vai ficar meio feio, né? Uma nova época, um novo modelo de governo, e ele semeou uma nova expectativa, mas a humanidade até agora não se apegou a essa expectativa ainda. E quando se fala em paz nesse mundo, eles continuam esperando uma paz segundo os ditames do mundo, né? Segundo as expectativas do mundo. Isso não vai acontecer. Vai acontecer paz? Vai. Mas para acontecer essa paz, teremos ainda pela frente muitas guerras, até as guerras dos desfechos para esse fim. Voltamos já com o último bloco desse nosso querido bate-papo. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Quarto bloco do programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes, considerando agora a entrada de Cristo na história. E entrou bonito, entrou festivamente e acabou morrendo horrendamente, mas pela nossa salvação. O quarto bloco é a visão do mundo com a vinda de Cristo. Os três são nós três que vamos entrar nessa parada. Para os judeus e para a classe religiosa daquela época, né, nós temos os judeus se decepcionaram, correto, Paulo? Sim. Eles esperavam outra coisa, certo, Alain? Uhum. E Cristo veio e trouxe outra expectativa. Nessa outra expectativa, estamos perfeitamente confortáveis. Ou seja, a paz que ele veio trazer, nós já temos, ou não? Sim. Temos, e isso é bom. Mas será que todo mundo dentre os cristãos tem essa expectativa de cristianismo ou ainda estão achando que o cristianismo é um meio para resolver os problemas deles? Eu creio que há uma diferença básica entre o cristão que é pequeno Cristo e aquele cristão que é institucionalizado. O institucionalizado está baseado ainda, ele vive ainda a ideia da lei, da religiosidade. E, inclusive, enfia a lei já na parte da graça. Essa é a grande questão. Você vai ter muitas pessoas que seguem e não conseguem sobreviver dentro da liberdade que Cristo prega, que Cristo veio trazer. E por quê? Porque ainda visualizam um Cristo material, um Cristo que está ali a serviço dele. Né? O próprio apóstolo Paulo fala que ele não vive mais ele, mas Cristo vive através dele. Para ser um pequeno cristão, Cristo precisa viver através daquele pequeno cristão. Ou seja, a cultura dele é transformada agora na cultura do céu. Tem uma verdade lindíssima no Pai Nosso, que Jesus fala que seja feito assim na terra como é feito no céu. Ele está dizendo, olha, podemos atrair o céu para a terra quando eu for cidadão do céu. Então, enquanto nós não entendermos que em Cristo eu sou embaixador nessa terra, ou seja, eu não pertenço mais a ela no formato clássico da coisa, e sim eu pertenço a um reino que é eterno, enquanto isso não acontecer, eu vou ser apenas um mero um cristão institucionalizado. Ou seja, estou ainda na expectativa e visão terrena. No momento que eu
creio em Jesus e vivo a cultura do céu, agora sim eu faço parte de um reino que é eterno, é aliançado, eu posso crer no amanhã, eu posso viver em Cristo, porque Cristo vive em mim, e agora a paz que eu vivo não é a mesma paz que o mundo pensa sobre o que é paz. Eu vivo uma paz diferenciada, porque eu vivo não mais o critério da terra, mas o critério do céu. Alguns anos atrás, bastante tempo, que eu sou, como vocês percebem, um camarada novo, né? Estou no princípio da adolescência, mas olhem só por aqui, por favor. Aqui em cima, o tamanho da testa é uma consequência de bobagem. O cabelo foi caindo, migrando, etc. Coisa que não vai para frente. Não vai para trás, mas agora está vindo novos aí. Estou até pensando em fazer uma ocupação populacional da pelosidade na testa. Não é problematicamente, não é tão caro, mas eu, com o calor de Itaperuna, positivamente não estou com aquela ideia de colocar um gambá na cabeça, não. Mas, bons anos atrás, apareceu um camarada que se tornou um grande líder. Grande líder, sim, na perspectiva dele, econômica, etc., que criou uma religião nova. Uma sucursal do cristianismo, diríamos assim, no Rio de Janeiro. Ele fez uma reunião, claro que eu não vou falar o nome dele aqui, eu não sou idiota, pegar um processo aí de graça. Mas ele reuniu um grupo de pastores de todas as denominações para mostrar para todos eles o que ele estava fazendo. Ele disse o seguinte, uma das frases, para os pastores que estavam todos lá na ABI. O sangue da minha igreja é o dinheiro. Ele foi o primeiro a lançar essa ideia de uma igreja baseada no dinheiro. O sangue da minha igreja é o dinheiro. Ele é hoje um dos caras mais ricos do Brasil, sim. Bom, mas crente não deve ser. Mas também não tem nada com isso. Esse é um problema dele. Mas hoje, por exemplo, o que ele lançou era uma ideia que, na verdade, da maior parte da membresia das igrejas evangélicas. Procuram a Cristo pelos fins daqui. Procuram a Cristo para arrumar casamento, a Cristo para arrumar emprego, a Cristo para ter uma casa própria e por aí afora. E por causa disso, eles dão qualquer quantidade de dinheiro para os líderes que se oferecerem com vista a alcançar. Agora há pouco eu convidei o Elan para criarmos uma igreja nova, ele vai ser o apóstolo Elan, com essa barba, então, ele está perfeito. Ele fica uma parte religiosa, eu fico uma parte da publicação, da parte da divulgação, e a gente racha o dinheiro. Né? Mas ele não quis. De jeito nenhum. Eu também não quero. É só uma brincadeira. É uma brincadeira. Mas o povo quer isso. Ou seja, o povo hoje, mesmo cristão, tem muito daquele povo que esperava um Cristo político. Que esperava um Cristo para resolver o seu problema. O que ele acha de problema. Que, na verdade, o grande problema do mundo não é questão financeira, nem de saúde, é a vida eterna. Elan, isso aí. Então, só um instantinho antes, Elan, Fica à vontade. para a gente trabalhar, é o seguinte, o mundo que nós estamos vivendo, a Bíblia fala a respeito disso em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz assim, o mundo jaz no maligno. Então, essa é a questão. É esse o momento que nós estamos vivendo. Cristo veio, então, nesse contexto. E a vinda de Cristo, ele veio para estabelecer o quê? Uma organização. Cara, não é mais agora o maligno que vai estar nesse mundo, não é mais a maldade que vai estar nesse mundo. Embora as pessoas possam deturpar esta mensagem, conforme esse exemplo que você deu agora há pouco, mas, na realidade, a vinda de Cristo, ele veio para isso. Não importa o que eu espero. Não importa o que eu acho, não importa o que eu, na realidade, até acredito. Importa que ele veio e nessa condição desse mundo, nesse estado, e ele veio para estabelecer uma organização neste mundo. Por isso que a gente está tratando destes assuntos. Por isso que a gente está tratando dessas questões. Mas as nossas igrejas evangélicas, sérias até, estão impregnadas ainda dessa questão da carne, do tempo em que estamos inseridos, do querer cura, do querer milagre, querer dinheiro, querer prosperidade, etc. Por que a gente julgaria o judeu que espera um libertador? Por que a gente julga uma outra pessoa, na época do Egito, que esperava o libertador, na época que espera um rei para tirar da situação difícil que eles estão? Não é assim também que muitas pessoas hoje procuram as igrejas? Não é assim também que muitas pessoas hoje procuram a Cristo para se livrarem das suas aflições? Das dívidas. Cristo apresentado, às vezes, não é o mesmo Cristo que é real.
É essa a grande questão. Como se vende a ideia de Jesus. Nós não estamos aqui para vender uma ideia de Jesus. O cristão não tem que vender uma ideia de Jesus. O cristão tem que viver quem Jesus é. E pronto. É aí que mora a grande questão. Quando o cristão vive o que Jesus é, ele vai viver a cura, ele vai viver a prosperidade de Deus, não a prosperidade no olhar humano, ele vai viver uma família em paz, vai viver uma vida de alegria, paz e justiça. É algo diferente que só quem vive o evangelho de Cristo é o que vai poder experimentar. Então, Mas para a classe religiosa, é exatamente isso que aconteceu. Quer dizer, a solução dos problemas espirituais, a vinda de Cristo. A perspectiva da vinda de Cristo é essa. Para os judeus, como não acreditaram, até hoje ainda esperam. Continua esperando. Exatamente. Né? E para os cristãos que esperam de Cristo alguma coisa que ele nunca ofereceu, né? Que é a prosperidade na terra e sim a vida eterna, Sim. estão sendo decepcionados. Tendo decepções, demandam, fogem das igrejas, etc., porque eles não obtêm isso aí. Agora, aqueles que são experts, pilantras profissionais, eles se enriquecem à custa dessa fé. Da fé de que Cristo vai resolver esse problema. Não dá R$1.000. Agora, há poucos dias pegaram um pastor fajuto, pegando areia na praia para fazer um saquinho de areia de Israel vendendo por R$1.000. Tá? Mas tem gente que compra. Essa areia vai trazer prosperidade, Cara de dá pau, R$1.000, toma lá. Então eles vão levando a história. Ou seja, Cristo sempre foi um problema para a história. Quando veio, para Herodes. Depois que veio e morreu, para os judeus. E a coisa piorou muito para os judeus. E agora a gente está aí brigando com essa gente que quer de Cristo aquilo que ele não ofereceu. A liberdade dele é outra, né? O reino que ele ofereceu é outro. E a salvação que ele ofereceu, nós já temos. Bem, Cristo mudou a história, Cristo dividiu tudo, Cristo realizou tudo e, para a honra e glória de Deus, vamos tocando nossa vida como cristãos de verdade. Obrigado, colegas. Paulo Zau de Freitas, Elan Couto, os astros desse programa. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe vocês aí em casa e continue conosco sempre, toda terça-feira, às 18 horas, com conhecimentos e assuntos relevantes. Aqui está o Heitor Antônio da Silva, que sempre tentaria enrolar em vocês em alguma coisa. Mas dinheiro não quero, não. Fica para lá. Este programa foi um oferecimento do IBEMP, o instituto que oferece possibilidade de investimento compatível com as suas condições econômicas e para garantir um futuro melhor. Acesse agora mesmo ibemp.com.br.